Olá, eu sou a Alessandra Bales, editora da Vejinha, e tô aqui com o Raul Jutilores, o redator-chefe da revista. Raul, queria começar te perguntando logo de cara. As pastilhas do Copan, todo mundo que passa ali do lado repara, estão caindo, agora colocaram uma tela horrorosa ali. O que é possível fazer nessas situações em que uma reforma ainda nem começou e é preciso fazer uma proteção e tá aquela coisa horrorosa? Obrigado, Ale. Aliás, a Ale é recém-chegada à Veja São Paulo, então bem-vinda como a nossa editora. O Copan tem essa tela de proteção que até mudou de cor. Ela está virando parte da paisagem, né? Tem gente que acha que é uma instalação artística do Cristo. Já tem uns 3 anos a tela, ela foi primeiro azul, agora mais transparente, mas de fato é por proteção. Ou seja, o risco de uma pastilha acertar a cabeça de alguém ali é grande, então tem essa tela. Agora a gente tem que lembrar uma coisa. O restauro da fachada do Copan, que não é um prédio exatamente pequeno, e trocar todas as pastilhas, é orçado em mais ou menos 22 milhões de reais. Para quem já fez uma obra em casa, sabe que esses 22 facilmente chegarão a 30 milhões de reais, que não é um valor barato para condomínio nenhum. E a gente tem que lembrar que uma boa parte do Copan, aliás, 3/4 do Copan, são kitnets, apartamentos de quarto e sala, de pessoas que estão ali exatamente por não terem uma grande poupança, uma grande riqueza. Então, se dividir esses 30 milhões, é um baita dinheiro. O síndico do Copan e o Copan tentaram uma vez oferecer uma alternativa de umas pastilhas mais baratas, mas que obviamente tinham aí um reflexo, uma luminosidade, um acabamento diferentes. Então você imagina, né, quando terminasse a obra, o Copan ia ficar brilhando, ia ficar meio estranho, em vez das pastilhas foscas, que obviamente são mais caras. E aí a gente entra num embate, ou seja, o poder público tomba, o poder público decide se aprova ou não uma reforma, mas a conta da reforma é do condomínio. O poder público meio que lava as mãos. Olha, eu só aceito essa reforma de 30 milhões, ou então vocês não podem reformar. E enquanto isso, o que poderia ser um dos maiores pontos turísticos, ícones da cidade, está lá coitadinho com uma cara que, aliás, é injusta. Por dentro, o Copan é um prédio muito bem mantido, muito bem preservado. Os moradores amam aquele prédio. Acredita-se que tem entre 3.000 e 4.000 moradores o Copan. Até hoje é um grande exemplo da genialidade do Niemeyer e de como densidade no centro da cidade é algo bom. Porque lá tem gente de manhã, de tarde, de noite, passeando, tem bar, tem restaurante, tem lojinhas, tem videolocadora. Vários usos diferentes que ajudam muito a dar vida a um prédio, né? Muito. Então, o que eu queria falar nesse podcast de hoje, já que o nome do podcast é São Paulo Sonha, a gente não precisa sonhar nem delirar tanto. A gente precisa apenas aprender com exemplos bons pelo mundo. É muito bom recordar que Barcelona, nos anos 80, tinha o mesmo problema. Era uma cidade que passou aí pela ditadura franquista. O seu porto, como todos os grandes portos da Europa, estava em crise, super decadente. Então, Barcelona não é a Barcelona de hoje. Assim, quem é um pouco mais velhinho vai lembrar que Barcelona dos anos 80 era nada, não era conhecida. E ela ganha a Olimpíada quase como um prêmio de a Espanha ter virado uma democracia. Ela tinha acabado de entrar na União Europeia, isso em 1986. E eles perceberam uma coisa que talvez os nossos ouvintes aqui vão ficar meio chocados. Até os prédios do Gaudí estavam detonados. O Gaudí em 86 não é o Gaudí de hoje. É o Gaudí onde La Pedreira, aquele famoso prédio branco ondulado no Passeio de Gracia, ele estava quase preto, de fuligem, de poluição. Ele era maltratado. E aí a Olimpíada de 92 veio ali como um grande marco para revitalizar tudo e foi um renascimento de Barcelona, Era uma bela desculpa para eles tomarem uma certa vergonha na cara. Vergonha na cara que São Paulo também precisa. Então, o prefeito de lá, que tinha um grande assessor, um secretário de paisagem urbana, chamado Ferran Ferrer Biana, e eles tiveram uma ideia. E se a gente proibisse todos os outdoors, toda a publicidade externa pelas ruas de Barcelona? Eram 7.000 outdoors. Ou seja, é o projeto avô do Cidade Limpa de São Paulo. A gente proíbe tudo. Tira esses outdoors porque a cidade está muito feia. E quem quiser manter um outdoor, manter uma publicidade, vai ter que pagar
pelo restauro de uma fachada. E como foi isso? Basicamente, o prefeito de Barcelona, o grande Pasqual Maragall, tinha lá um hospital incrível, Art Nouveau de Barcelona, Hospital de São Paulo, e em mau estado. Por outro lado, a gente tem que lembrar, a Espanha tinha acabado de entrar na União Europeia. E tinha uma empresa famosa chamada Shandong, assim, para os bebedores ouvintes, né? Até eles já abriram um sorriso. Um nome bastante familiar. Muito familiar. E a Shandong estava entrando num terreno muito competitivo. A Catalunha é a terra da cava. Freixenet, Codorniu são marcas tão internacionais quanto a Shandong. E os catalães são um tanto regionalistas, nacionalistas, eles diriam. Então, quem é a Shandong para vir aqui competir com a Freixenet e a Codorniu? O prefeito de Barcelona uniu o útil ao agradável. Chegou lá na Shandong e falou, olha, tem esse hospital Art Nouveau, que os catalães chamam modernista, né? E tem esse hospital modernista de ótima qualidade, do arquiteto Domènec Montaner. Se vocês restaurarem a fachada, eu permito que vocês coloquem o logo de vocês na tela de proteção da reforma. Escrito, obrigado, Shandong, por deixar Barcelona mais bonita. Graças, Shandong, por Barcelona posar-te guapa. A Shandong topou na hora. E o prefeito, que, claro, entendia de marketing, né? Que nem sempre muitos políticos só entendem de marketing pessoal, não de marketing da cidade. Ele falou, não, vamos fazer uma cerimônia para assinar esse acordo na porta do hospital. E aí tem essa grande tela com o logo da Shandong, que não feria, assim, o projeto Cidade Limpa de Barcelona. Foi um mega sucesso. E aí surgiu uma fila de empresas querendo adotar todo e qualquer fachada histórica maltratada de Barcelona. Raul, o que falta para São Paulo conseguir seduzir seus empresários? A gente olhando parece incrível que não haja uma empresa interessada em patrocinar uma restauração do Copan. Nós somos lentos até em copiar. Ou seja, a gente copiou Cidade Limpa, mas não copiamos bem o passo seguinte. Quando Cidade Limpa foi aprovado, e aí teve aquelas proibições, etc., tem um famoso prédio na Avenida Paulista, esquina com a Rua da Consolação, ao lado do Cine Belas Artes, chamado Chipre Gibraltar. E eles tentaram fazer isso, como em Barcelona. As casas pernambucanas, para quem conhece ali a da Rua da Consolação, tem uma loja enorme ali, do lado do Belas Artes. E as casas pernambucanas toparam, vamos bancar o restauro da fachada do Chipre Gibraltar e a gente coloca o logo das pernambucanas. O que a prefeitura fez? Multou. Porque feria, etc e tal. Ou seja, em vez de a prefeitura ser rápida e falar, oba, vamos criar essa lei, vamos adaptar e para que mais gente copie o exemplo das casas pernambucanas e que outras fachadas sejam restauradas. Não pode. Até porque a prefeitura entrou, ou seja, a prefeitura acabou matando essa galinha dos ovos de ouro ao vender muito cara a licitação para os pontos de ônibus e para os relógios digitais. Que foi uma mudança em 2010, né? Porque a Lei Cidade Limpa, só para a gente lembrar, é de 2007. Isso. É uma lei que foi idealizada pela arquiteta Regina Monteiro. Isso. E em 2010 teve uma atualização dessa lei. Se permitiu, por exemplo, que se trocasse publicidade em ponto de ônibus por com outros benefícios para a cidade. Na prática, a prefeitura queria fazer caixa. Então você faz uma licitação milionária ou bilionária e aí quem ganhasse, dando aí dinheirinho para a prefeitura, faria pontos de ônibus e faria os tais relógios digitais. Num momento em que a humanidade tem celulares e vê o horário e a temperatura e se vai chover no celular e não no relógio. Então a gente perdeu uma oportunidade histórica, que era de canalizar essa publicidade externa de rua que estava tão represada para restaurar as fachadas. Barcelona foi além. A partir de 86 até mais ou menos 90, eles restauraram 600 fachadas históricas. 600. Todo Gaudí já estava pronto e bonito para a Olimpíada, que foi em 92. Depois eles partiram, né? Assim, o projeto deu tão certo que eles começaram a fazer o Barcelona Penteie-se Guapa, que era tirar os aparelhos de ar-condicionado das fachadas.
e substituir por aparelhos menores internos ou por ar-condicionado central. E assim eles começaram a fazer campanhas de restaurar chafariz, praça, portas, entradas de bares históricos, de farmácias antigas. E melhor, que é algo que a gente tem que pensar também em São Paulo, muitos prédios históricos estão em avenidas ou em ruas que não são de grande movimento. É fácil você querer restaurar o prédio na Paulista, que todo mundo passa na frente, mas talvez muito menos numa rua em Campos Elíseos ou numa rua na Luz. Então, Barcelona começou a fazer uma espécie de transferência do patrocínio. Você pode ocupar a tela da reforma de um prédio comercial X na Paulista, onde você vai colocar lá teu logo, mas o dinheiro desse patrocínio é pro prédio que está lá... Numa rua lateral. Na Barra Funda, que ninguém passa. Então, Barcelona conseguiu, de alguma maneira, descentralizar e levar esse desenvolvimento, esse cuidado com a fachada, esse cuidado com a história, para bairros não turísticos. Então, de fato, eles conseguiram ir aos poucos melhorando toda Barcelona e não só o bairro Gótico, o Eixample ou mesmo a Vila Olímpica. Raul, uma outra coisa. Quando aqui aconteceu na Cidade Límpia, por exemplo, quando se tirou os outdoors, não se preocupou em restaurar ou em recuperar o que estava atrás deles. Então, por muitos anos, a gente via, por exemplo, passava ali pelo Minhocão, era horroroso aquelas paredes, né, que a gente chama parede cega, né, que são as sem janelas. Mais recentemente, a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, parede verde, algumas iniciativas artísticas de grafiteiros. Tem alguma coisa que a gente também pode avançar nisso? Muito. Eu acho que, de novo, a gente não pode passar conta só para o condomínio. Aliás, especialmente no caso do Minhocão, há vários prédios lá que, depois de décadas de abandono, é claro que não tem uma população com o poder aquisitivo da Vila Nova Conceição ou do Itaim. Então você fala, não, vocês vão manter o jardim vertical de 14 andares? É muito caro, tem que ter patrocínio. Agora, como você consegue patrocínio no meio de uma recessão como a brasileira dos últimos anos? Você tem que criar esses incentivos, você tem que canalizar de alguma maneira que grandes empresas possam fazer algum tipo de publicidade. Publicidade não é bicho-papão, assim... Nova York seria um fracasso urbano se publicidade fosse algo destruidor. Mas a gente precisa, então, dar uma mãozinha. Eu acho que o exemplo do Copan é tão bom porque você percebe o ícone da cidade. Cá entre nós, 22 milhões ou 30 milhões são nada para certos gastos corporativos e públicos da cidade. Então, não é assim a maior fortuna da história. Agora, para o morador que está lá, é um mega gasto. Acima do gasto de condomínio, segurança e afins. Então, acho que a gente tem que aprender, porque assim, cá entre nós, não é só o Copan, né? O edifício Porchat do Rino Leve no Minhocão, o edifício Trussardi do Rino Leve na Avenida São João, há dezenas de prédios incríveis com a fachada aí sofrida e que seria muito bom a gente ter aí uma espécie de escambo, né? Publicidade por restauro. Aliás, se a gente vai para Barcelona hoje, a gente tem que pagar ingresso para visitar os prédios de Gaudí. Aqui em São Paulo não tem iniciativas desse tipo, né? Se você abrisse, isso também é uma coisa assim, pensar grande no sentido assim, o que a gente pode fazer para transformar os nossos prédios icônicos com importância arquitetônica como pontos turísticos de São Paulo. Claro, imãs que na prática gerem receita para bancar essa manutenção que é cara. Você imagina o Martinelli, ele podia estar com a cor original e podia estar com o térreo mais arrumadinho se, por exemplo, aquele último andar fosse de fato um mirante cobrando ingresso, ou com café, ou com restaurante, ou com outros aí equipamentos, né? A gente não está acostumado, até porque a gente não valoriza muitas vezes esses bens. É muito recente em São Paulo, por exemplo, essa febre dos rooftops, das coberturas, né? Você ir lá em cima, você tem que ter uma certa autoestima para ir no topo de um arranha-céu e falar, nossa, que cidade incrível que a gente tá. E cá entre nós, para os céticos, São Paulo é bastante mais bonita vista de cima. Então é um programão, recomendo, e tomara que mais prédios criem. Como no caso de Barcelona, pode cobrar entrada, pode ser um valor mínimo. Assim, você cobra R$2, no fundo vai ter um dinheiro. Agora, claro, os prédios têm que ser conhecidos, né? Muitos prédios de São Paulo que são incríveis,
tanto na história quanto na arquitetura, ainda são anônimos para boa parte dos paulistanos e para os turistas também. E, Raul, tem algum exemplo que já tenha acontecido em São Paulo que essa parceria tenha dado certo? Olha, tem alguns exemplos, mas ainda são muito pontuais, né? A gente, é claro que deve se lembrar do Farol Santander. E aí que até a iluminação do prédio vermelha remete à cor, né, do banco. Mas com certeza foi um projeto caro, mas eles já desde o início pensaram na monetização, em como transformar em algo viável. Então tem um café, tem exposições, cobram ingresso, alugam para eventos, tem até aquele bar lá no subsolo, né, o Subiastor. O Bar dos Arcos no Teatro Municipal é um grande exemplo. Que é mais recente, né? Também, que é um espaço ocioso. Era um espaço ocioso e hoje virou um dos grandes points da cidade. E que gera empregos. E que gera algo bastante intangível, que é charme. As pessoas não querem viajar pelo mundo para ir para lugares iguais, com marcas iguais e com cara igual. O Bar dos Arcos, com aquela carinha, com aquela arquitetura, no nosso Teatro Municipal, é único. Então, para o estrangeiro e para nós mesmos, aquilo tem um valor agregado que é raro, né? Você já imagina, né, os nossos modernistas passeando por ali, o Oswald, o Mário, a Tarsila, tomando um pilequinho, se o Bar dos Arcos existisse ali nos anos 20. E isso de dar vida ao centro à noite é tão importante, né? É fundamental, né? Porque muito se fala da zeladoria do centro, da segurança do centro. Não há melhor receita para você melhorar áreas históricas, o centro, a Barra Funda, o Bexiga e tantos outros, do que gente na rua. Se o lugar às 6 da tarde morre, assim que escurece, é um imã para quem quer fazer coisas erradas e depois as pessoas falam, mas a criminalidade, é bastante mais difícil ter criminalidade onde as pessoas estão sentadas em mesinhas. Circulando, onde há luz, né? Onde há pessoas... Onde estão bebendo. A gente está parecendo aqui um programa de alcoólatras, mas assim, as pessoas bebendo na calçada dão uma sensação de segurança, né? Talvez aí a maior pensadora do urbanismo do século XX, a Jenny Jacobs, que dizia, né? A maior segurança é proporcionada pelos olhos na rua. E ela dizia que ela preferia ver os filhos dela na calçada brincando do que num playground ermo no meio do condomínio, onde, segundo ela, era mais fácil de acontecer bullying das crianças mais velhas com as menores. Raul, a gente tá aqui no podcast São Paulo Sonha. Então eu queria te perguntar, o que você sonha, o que a gente pode sonhar como cidadão paulistano e como pessoas que trabalham numa revista que celebra a cidade, o que a gente pode sonhar para os próximos anos em relação à publicidade, a restauro de prédios? Olha, eu tenho um sonho realista e em curto prazo, que seria se aprovar uma lei para valer, que adaptasse a Cidade Limpa, permitindo então essas telas de proteção com logotipo. E aí eu acho que o Copan e vários outros prédios da cidade, tirar os aparelhos de ar-condicionado do Conjunto Nacional, restaurar diversos prédios históricos, isso seria possível. Agora, já que é para sonhar, né, para delirar um pouquinho, eu imaginaria que com esse dinheiro, imagina se o Copan voltasse ao projeto original de ter um mirante e um café no último andar. Que tá lá, tá o desenho original do Niemeyer. E aí sim você poderia cobrar entrada, você poderia... Assim, se as pessoas pagam para ir ao topo do Empire State Building, se as pessoas pagam para ir no topo do Rockefeller Center, elas pagariam para ver o topo do Copan. E tantos outros prédios, né? Você imagina o salão de festas do edifício Viadutos, do Artacho Jurado, o salão de festas do Planalto... Mesmo a vista do Louvre, que é muito incrível, ainda tem uma piscina no último andar. Então eu acho que se a gente soubesse valorizar, esses prédios estariam com fachadas muito melhores. E o que mais tem em São Paulo é prédio de importância histórica que está ali implorando por um empurrãozinho. Raul, então que seus sonhos se realizem. Claro. Não, vamos sonhar juntos e com os nossos ouvintes. E quem ouve aí o São Paulo Sonha, espalha aí o link do nosso podcast para o seu amigo investidor, para o seu amigo banqueiro, para o seu amigo síndico, incorporador, não só para os arquitetos, porque eu acho que a sociedade civil tem que pegar esse problema, esse desafio com as próprias mãos e encará-lo.
Obrigada, Raul. Obrigada pra quem ficou aqui com a gente. E siga a gente lá no YouTube, @VejaSP, e em todas as nossas redes sociais. Até mais. Até mais.